Olá, bom dia para você que está em casa. Sexta-feira, né, gente? Estamos concluindo aí mais uma semana com a bênção de Deus, com a graça do Senhor, né? E hoje está começando o seu programa Tudo Mais. Percebeu que está um pouco diferente? Tô diferente hoje, né? Não tô no balcão, tô sentadinha. O cenário hoje tá diferente porque hoje vai ser muito especial, gente. Nós vamos falar de um tema muito importante e de uma forma muito amorosa, muito calorosa e eu espero que com fácil entendimento para você que está em casa. Nós estamos no mês de outubro, outubro rosa, um mês da conscientização, do cuidado, da atenção para o câncer de mama. E claro, hoje eu terei participantes, eu não estarei sozinha ou só terei uma pessoa acompanhada, não, eu terei mais mulheres aqui com a gente. Mas antes, eu quero começar com a nossa frase do dia de Elizabeth Elliot, que ela fala o seguinte: uma verdadeira mulher compreende que o homem foi criado para tomar iniciativa. E ela age sob essa premissa. É questão de atitude. Estou convencida de que a mulher que compreende e aceita com alegria a diferença entre sexo masculino e feminino será, sem fingimento ou cuidado expressivo, feminina. Então fica aí pra gente meditar nesta frase, pra gente já começar, é só uma introdução, né, pra você entender um pouquinho do que nós iremos conversar hoje, porque agora já revelando, né, as nossas convidadas, eu estou com elas aqui do meu ladinho, todas de rosa, gente. Olha que lindo que tá o cenário hoje. Eu gostei, vou ficar mal acostumada. Eu já vou querer essa repetição. Olá, sejam todas muito bem-vindas para esse dia, né, para esse assunto tão importante, né, e que pretendemos fazê-lo de uma forma assim muito acolhedora, né, muito amorosa. Quero apresentá-las, né, para vocês. Aqui, ó, ao meu lado, eu estou com a doutora Denise da Costa, ela que é médica especialista em saúde da mulher. Logo ali do ladinho, a nossa querida tia Lu, né, conhecida aqui na IPP-TV, no Pinheirinhos TV, sim, mas também que já esteve aqui com a gente, dando testemunhos fortíssimos, né, da vida dela, da experiência que ela teve. Luciane Massaro, ela que é professora de educação infantil e também especialização em artes e atriz também. É. Ah, que legal. Ai, que bom. E também ali, nós, juntinho com a gente, ela que também já foi nossa colunista aqui e que já, ó, tá voltando, hein? É. Vivi. E ela tá aqui com a gente, a Vivi Valverde, ela é consultora de imagem e estilo. E também, né, vamos todas aqui, cada uma na sua área, na sua profissão, na sua especialidade, podendo somar, contribuir para essa conversa, para esse bate-papo. Sejam todas bem-vindas. Né? Muito obrigada. Prazer enorme estar aqui, Tainá. Prazer. Obrigada. Obrigada. Estreando aqui na IPP-TV, no Tudo Mais, a nossa doutora Denise, sim, que vai trazer, gente, um tema, vai trazer uma visão, uma perspectiva muito profunda, né? Porque quando a gente fala, né, eu queria que até que a gente começasse falando um pouquinho da importância, né, do mês de outubro. Sabemos que a atenção tem que ser plena sempre, mas, né, como é bom a gente ter um período, um mês em que fala, pare, ó, o assunto é sério, vamos nos cuidar, pense nisso, né? Como que você vê essa questão, doutora? Bem, eu vejo que é uma posição muito importante a ser conscientizada, que a gente possa interiorizar e entender que todos os meses são rosas para nós, né? E assim, eu defendo algumas linhas que inclusive é um conflito, existe um conflito atualmente, que é falado até na televisão, que o Ministério da Saúde defende a mamografia a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos. Enfim, eu, médica, como também meus colegas médicos dessa área, nós defendemos o protocolo da Sociedade Brasileira de Mastologia e do Colégio Brasileiro de Radiologia, ou seja, mamografia a partir dos 40 anos anualmente. E se a mulher tiver uma história prévia de câncer, ou então no ultrassom der um BIRAR de 0, algo assim duvidoso, a mulher abaixo de 40 anos também tem o direito de fazer a mamografia. A mamografia é um exame que detecta o câncer bem no comecinho, antes dele, na verdade, ele se desenvolver. Por calcificações, microcalcificações. A ressonância magnética também é um bom exame, mas a mamografia ele é mais acessível. Portanto, exija.
Exija do seu médico, do posto de saúde, do gestor da comunidade. É um direito seu de detectar no começo, porque a cura é muito mais fácil de se tratar. Se você faz um diagnóstico com 50 anos, se você teve um câncer começando nos 40, vamos concordar que o tratamento é bem diferente, né? Então, assim, eu luto por essa realidade, defendendo as mulheres nos seus direitos. Isso sim é defender os valores humanos das mulheres, falando a verdade. É isso aí, por enquanto. Por Tá enquanto, né? Maravilhoso, né? É importante, né, meninas, assim, a gente ter essa data, ter esse período mesmo de conscientização e a gente ter esse entendimento mesmo, Sim. para a gente não só depender, mas a gente também ter ciência do que nós precisamos, né, pedir ali, né, solicitar, né. O que acontece muitas vezes, assim, eu acho super importante também, eu tenho algumas resistências, mas eu acho super importante essa chamada de atenção para essa data, né, para esse mês. Mas eu fico um pouco aflita, assim, porque não são todas as pessoas ainda que têm informação suficiente e que têm acesso a esse tipo de exame, muitas vezes, né? Porque até no SUS, às vezes a gente conseguir marcar uma consulta, demora muito tempo, né? A gente está falando de São Paulo, que a gente tem mais acesso, mas em alguns lugares mais distantes, mais afastados. Tem várias questões culturais também, de pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, que não entende a importância disso, né? Então, eu acho que a gente está num caminho, mas a gente tem muito chão pela frente, né? E quanto mais a gente falar sobre isso, mais pessoas serão beneficiadas e quem sabe esse diagnóstico precoce, né? Que vai salvar a vida, que vai fazer toda a diferença. É importante também que as pessoas não vão com uma certa frequência no médico, porque o que acontece? O nosso dia a dia, ele é tão corrido, ele é tão agitado, a gente está sempre preocupada, mulheres, por exemplo, está preocupada com a casa, com o marido, com o trabalho, né, com o cachorro, com o papagaio, né, com tudo, né, que mulher é mil e uma utilidade, né, gente? Então, eu acho que é muito importante você, não só no mês de outubro, como a doutora Denise falou, mas todos os dias do ano você se conscientizar de fazer aqueles exames periódicos. Na verdade, é uma vez por ano. E aí eu até pergunto para a Denise se é uma vez por ano mesmo, Denise, porque todo mundo fala, é uma vez por ano, eu vou lá, faço os exames e vou só o ano que vem. É assim que funciona? Porque é assim que eu acabo fazendo, porque a gente acabou ouvindo isso a vida inteira, né? Obrigada, Vivi, por essa pergunta, que eu queria entrar nesse tema mesmo. Eu participei de um congresso há pouco tempo no Ministério da Saúde e lá tinham duas frentes de médicos. Eu vou ser muito sincera com vocês, eu não estou sendo polêmica, eu estou sendo realista. Não que eu seja contra o autoexame da mama e nem mesmo que você vá no posto e alguém palpe a sua mama. Eu já tive pacientes que fizeram mamografia e deu normal e depois de 6 meses, eu palpando a mama, descobri um nódulo. Mas veja bem, o nódulo ele só é palpável quando ele tem mais de 1 centímetro. O gânglio só é palpável quando ele está com mais de 1 centímetro na axila. Portanto, ele é detectado numa fase mais avançada. O que a gente tem que lutar é pela mamografia, diagnóstico precoce. Autoexame da mama é muito legal, você se conhece, toca, conhece a sua mama, mas ele não é método de rastreamento de câncer, por favor. Essa história de se toque, legal, pode se tocar, mas se toca de fazer mamografia todo ano a partir de 40 anos, anualmente. Agora, por exemplo, Vi, se houver uma lesão duvidosa na mamografia, né, der um BIRAR de 0, por exemplo, eles mandam para o ultrassom. E também, se tiver uma dúvida, aí você pode repetir a mamografia em 6 meses. Né? E depende muito da conduta médica. E também depende do médico, se ele for estudioso ou não. Né? Se ele for uma pessoa consciente, a mamografia foi feita por um médico consciente, com uma expertise boa, né? Uma lesão duvidosa, se não for levado já para o mastologista, vai fazer uma biópsia ou microagulhamento, ou alguma conduta nesse sentido, repete em 6 meses e vê como está o andamento, o prosseguimento dessa lesão.
É sempre a mamografia que detecta câncer, vou repetir, tá? Menor do que 1 milímetro. E aí, 1 centímetro. E aí, sim, você pode fazer um rastreamento, ou seja, uma prevenção, que é a detecção do câncer precoce. Então, Tá quer bom? dizer, doutora, que assim, o fato de fazer o autoexame não nos desobriga de maneira nenhuma a fazer os exames que a gente precisa fazer, né? Não. Acomodar, Isso é muito Deixa- conveniente para pro governo que economiza na mamografia. Uma coisa que eu sempre tive Tá, gente? dúvida É. é sobre a questão da ultrassom de mama. Ah, Porque o que acontece? Os médicos, eles pedem, vai fazer uma ultrassom de mama e a mamografia. legal, Os viu? dois, a ultrassom de mama, ela óbvio, ela é diferente da mamografia. Como você falou, a mamografia ela é mais eficaz. Mas por que o médico pede também a ultrassom de mama? boa pergunta. Bom, é assim, ultrassom de mama eu faço, né? Eu trabalho com isso. E assim, em geral, eu sempre peço a mamografia. Mulheres acima de 40 anos têm uma tendência a ter menos tecido fibroglandular, aquele tecido mamário mais heterogêneo. E na mamografia tem uma dificuldade de se observar algumas lesões nesse tecido mais fibroglandular. Então, eles pedem a complementação com ultrassom, né, para ver se tem um cisto, tem um nódulo. Inclusive, o que diferencia se é um cisto ou se é um nódulo é o ultrassom. Né? É nesse sentido. E quando vocês forem muito fazer interessante. mamografia, ultrassom, tragam a mamografia. É um protocolo que deveria ser seguido. A maioria das mulheres não leva mamografia, porque às vezes nem tem. No pós-Covid foi muito difícil. Pois é, o ano É. passado Uhum. eu passei no ginecologista e ele me pediu só ultrassom de mama. E quando eu voltei num outro médico do convênio, ele falou, mas Como assim? escuta, e a mamografia? Né? Esse me pediu. E aí o que aconteceu? Perdi mais tempo, fui fazer a mamografia para levar junto todos os exames. Só que sempre fica aquela dúvida de na correria, você acaba não perguntando para o médico também acaba não te explicando por quê. E aí nós estamos tirando a dúvida Então, aí agora. É. Que são dúvidas que todo mundo tem. Não, e é interessante mesmo, porque quando é um assunto que a gente fala todo mês, todo mundo fala, vamos conscientizar, vamos trazer esse tema público, mas quando chega na hora, as dúvidas são infinitas, e parece que fala assim, nossa, mas ouvimos tanto falar sobre, mas não talvez com tanta profundidade, ou talvez não o interesse mesmo de tirar as dúvidas, né, ou de entender por onde começar, né? Exatamente. É importante isso. E quando a gente fala com relação ao câncer de mama, doutora, no sentido de tá ali, apareceu o nódulo, a pessoa foi diagnosticada, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? O que pode ser essas causas, né? O que pode levar a pessoa a ter o câncer de mama? Eu sei que ainda para muitos é a grande dúvida, né? São N fatores, Então, né? Esse assunto é um assunto extremamente complexo que eu venho estudando Polêmico, né? há algum tempo. Eu vou tentar explicar, mas se vocês não entenderem, podem ir lá no meu direct perguntar, porque realmente eu demorei para entender todo esse processo. Primeiro, a gente tem os fatores predisponentes, que seria a genética. A gente fala disso de transgeracionalidade, que é uma doença que está na família. Aí você pergunta, mas por que uma mulher ela desenvolve e outra não desenvolve? Aí sim, então, as questões das emoções daquela mulher, né? Quais emoções? Bom, enfim, a gente pode partir da premissa que a mama, elas são órgãos que têm uma função, né? Uma função de feminilidade, tem uma função de nutrição, de proteção, tem uma função da mulher mesmo, ser aquela parte delicada da relação de homem e mulher, de ser a parte não frágil, não anulada, não fraca, nada disso. Delicado é outra coisa. A gente pode falar do arquetipo da Xena ou do arquetipo da Penélope Charmosa. Com certeza, quem teria o câncer de mama seria a Xena. Porque a mulher, ela é a guerreira. É a guerreira, ela mas então, essa coisa, a mulher tem que ser guerreira. Não, a gente não tem que ser guerreira, a gente tem que ser forte e firme, inabalável no Senhor. Mas delicada e gentil. Isso. Sabe? A mulher segue o homem cuida da mulher. Como é bom a gente cuidar. seguir um homem que cuida da gente. É isso verdade. que E a tirar um peso a também, né? Ficar palavra de Deus carregando, fala. né? Exatamente. Olha a responsabilidade dele. Então, a mulher que ela quer competir com o homem, que ela quer ser melhor com que o homem, ou ela ganha mais, ela acha que ela é o paizão da casa, ela está em desordem.
E é tão bom ser cuidada, É muito né? bom. Ser amparada. Maravilhoso. Não é ruim não, É gente. porque hoje a mídia televisiva, as feministas, aí já entrando no outro assunto, acabou levando para esse lado, né? Mas nós que somos mulheres cristãs, que vivemos, Femininas. femininas e não batalhadoras. feministas, Não, né? Somos É femininas. muito bom isso que você está Eu falando. sei que cria um choque muito grande nas mulheres que vão ouvir isso. Como assim? Não, a gente pode. Olha, eu me considero uma mulher forte, trabalhadora e também sou delicada. Graças a Deus, sabe? E procuro ser gentil. Às vezes eu não sou tanto. Mas assim, mas procuro ser gentil. Acontece um deslize. Mas frequentemente, já fui até chamada de mulherzinha. Por ser, às vezes, um pouco doce. E eu quero continuar assim, eu não quero lutar contra isso. Porque essa é a minha realidade, porque eu sou mulher. E eu quero estar no meu lugar, na minha ordem. E você só vai para frente, tem saúde mental, física, quando você assume o seu lugar. No mundo, na relação, querer ser melhor do que o homem, ser dura nas opiniões, que dá a última opinião, eu sou melhor, aquela competição com o homem. É difícil, né? E o que a gente pode falar também das causas, né, que vocês me perguntaram, tem as causas que são, como eu falei, a transgeracionalidade, que é a genética, tem as causas alimentares, que eu vou falar um pouquinho depois a respeito disso. O álcool, por exemplo, também é uma predisposição, Cigarro, né? o cigarro também. A idade avançada também, que mais? Os recursos de reposição hormonal também pode ser. Bom, esses são os principais, né, que eu estou encontrando. Agora, o que é mais interessante, gente, que eu venho estudando, são as emoções. As emoções que desencadeiam como um pano de fundo, né, para quem já tem uma predisposição, um câncer de mama. É algo assim que eu tenho feito comprovações. Essa minha querida aqui vai falar a respeito disso, tá? Mas eu vou falar primeiro assim, a grande questão da mulher, em geral, não estou falando que é unânime, em geral ela tem uma questão com a mãe. Ela ou não foi amamentada, ou se separou da criança por uma depressão pós-parto, ou a criança ficou na isolete, separada. A criança, ela sente um vazio muito grande dessa fase da fase oral, né? Que vai até os 2 anos. Primeiríssima infância. E surge um vazio dentro dela. Esse vazio dentro dela seria uma predisposição, sim, lá na frente de um câncer de mama. Por quê? Porque ela vai desenvolver uma obesidade. Né? Obesidade significa o quê? Que ela tem um excesso de tecido gorduroso, onde tem armazenamento de estrogênio. O estrogênio, ele prolifera o tecido mamário, o que pode levar a atipias mamárias, câncer de mama. Deu para entender isso? Essa é a parte materna. E a mulher sente muita culpa também quando ela não amamenta. E essa culpa, ela pode ficar tão inconsciente dela, falou o Freud, tão recalcada que ela pode, no futuro, se autodestruir com câncer de mama. Essa é a parte materna. Tem a outra parte, que são os mandatos paternos. Por exemplo, como fidelidade à mãe ou à avó, que tinha um avô que traía, que menosprezava, que não era um homem bom, o masculino não representava algo positivo, essa criança ou essa mulher, ela retém essa imagem de que o homem não presta, que é bom manter distância. O que ela faz? Ela cria um tecido de gordura protetor em volta dela para se proteger dos homens. Que coisa. E o que acontece com a gordura? Gente, a gordura é depósito de estrogênio que causa proliferação das células mamárias. E uma outra também questão que eu lembrei da esfera masculina é que quando uma criança tem uma questão com o pai ou a mãe por alienação parental afasta essa criança do pai, essa criança tem uma grande tendência a desenvolver o alcoolismo. Nossa. E o alcoolismo é uma das causas de câncer de mama. Essas são as emoções, que às vezes estão lá atrás, na infância, e às vezes estão num problema recente, de separação dolorosa, um divórcio difícil, uma decepção. E essa mulher não aceita ela ser traída, ela não aceita, ela tem raiva, quer competir com um homem, ela não aceita que ela foi traída, ela não perdoa, ela não esquece. E, em geral, depois de 1 ano desse problema emocional, infelizmente, a mulher que está nesse perfil de dor profunda, de
sensação tristeza, de abandono, de né? tristeza, querendo morrer, exatamente. desenvolve um câncer de mama. Exatamente o que aconteceu comigo, assim, eu sou prova disso, assim, exatamente. A minha dor foi tão grande, que eu gosto de falar isso, que quando eu tive o diagnóstico de câncer, eu não me assustei, eu não sofri, eu não senti dor como eu senti há um ano, né, passado, quando eu descobri, tive uma situação muito difícil que eu vivi, que causou uma dor de morte, sabe? E nesse um ano depois do acontecido, onde eu guardei muita mágoa, muita raiva, a gente vai se alimentando disso, né? E cada vez vai ficando muito mais duro, muito mais difícil. E aí, depois de um ano certinho, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Então, Vamos liberar a psico perdão. é um nome Perdão. é uma ciência Abre mão é uma disso. ciência nova que chama de psiconeuroimunologia, fala a respeito disso. Depois de um ano de um trauma, a mulher pode, se ela tem uma Predisposição. predisposição, ela desenvolver um câncer de mama. Nossa. Deixa eu tirar E uma como resolver dúvida. isso, gente? Vamos estar falando dos problemas, mas tudo isso, essas emoções têm tratamento, Ai, não, né? essa é a boa notícia. É A gente boa- tem é. um problema muito grande de esperança. Mas sabe o que eu queria aproveitar? Nós temos um vídeo da 8ª Igreja Presbiteriana lá de BH, que você falou muito da questão da mulher querer ter essa firmeza nessa disputa com o homem, né? E ele faz uma avaliação bíblica, né, do qual é o significado do homem. E aí ele compara um pouquinho que legal. das... Vamos Ótimo. assistir? Vou Vamos. chamar para vocês, Papo Reto, lá de BH, né, para você acompanhar agora. A gente gagueja um pouquinho, mas fica natural, né, velho? Tô com o quê? Camisa da 8ª Igreja, irmão. Do jeito? Fala pessoal, estamos aqui com mais um Papo Reto, onde temos respostas objetivas e francas sobre alguns assuntos muito interessantes. E o papo hoje é o que significa ser homem. A gente tem um estereótipo, às vezes nada bíblico, né? Temos a ideia, tem algumas coisas que é verdade, mas vamos lá, homem tem que ser forte, no mínimo o suficiente para poder proteger a sua mulher, certo? E a sua família. O homem tem que ter barba. É um estereótipo. O homem ele tem que ser culto. O que o homem precisa ser? O homem precisa ser pegador? No mundão tem essa ideia de que o homem tem que ser mulherengo para ser homem de verdade. Mas o que a Bíblia fala sobre homem? O homem pode ser vaidoso? Ou o homem não deve ser vaidoso? O homem usa uniforme? Olha o uniforme da 8ª Igreja aqui. O homem usa uniforme. Tem nada disso. Existem várias coisas que necessariamente não definem um homem, mas existem alguns elementos que não pode faltar na identidade masculina. E eu quero falar de algumas delas, não dá para falar de muitos, o tempo aqui é curto, mas algumas que são principais. Primeira coisa que eu queria dizer para você, o homem foi criado à imagem de Deus para ser o seu representante. Isso está em Gênesis capítulo 1, no verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dá a ele domínio sobre os animais, sobre toda a terra, sobre tudo que se rasteja e assim por diante. O homem foi criado à imagem de Deus e ele tinha uma responsabilidade. Ele tinha que cuidar do jardim e tinha que proteger o jardim. Duas funções muito interessantes. Então, homem, você é imagem de Deus, você o representa. E a mulher? Também, de certa maneira, mas o homem foi criado primeiro à imagem e semelhança de Deus, e as escrituras dizem, papo para uma outra hora, que a mulher foi feita à imagem do homem, e em última instância, revela a Deus, certo? Mas ao homem, ele é o representante de Deus. Segundo, ao homem foi confiada autoridade e responsabilidade de liderança. Não dá para aprofundar nisso aqui. Algumas mulheres podem ser líderes, ok, mas a liderança Deus confiou a homens. Numa casa, o homem precisa ser o líder dessa casa. Às vezes, nessa boa liderança, significa até delegar algumas coisas para a esposa, onde ela se demonstra ter muito mais habilidades. Mas ao homem tem a responsabilidade de liderança. Liderança na igreja, liderança no trabalho, liderança na nação, liderança de uma tribo. A gente vê isso em várias culturas, vemos isso no Antigo Testamento, vemos isso na Bíblia, vemos isso no aspecto da formação da igreja. Então o homem, ele tem sim uma responsabilidade de liderar. E todo homem vai liderar.
nem que seja a sua própria casa, certo? Nem que seja no seu trabalho. Em algum momento da vida, teremos essa função de liderarmos. Terceiro, o homem é responsável pela provisão, proteção e segurança da sua casa. Aí nós temos alguns textos. Efésios 5, por exemplo, verso 23, vai dizer assim: porque o marido é o cabeça da esposa, que se refere à questão da liderança, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E mais à frente, verso 25, maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Olha a responsabilidade. Temos que estar prontos a darmos a nossa vida em favor da nossa família, em favor da nossa esposa. E mais, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavar de águas por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Então o homem ele tem essa responsabilidade de guardar, de proteger, de prover para sua família. Muitos homens não querem assumir essa responsabilidade, a responsabilidade do trabalho. Se nós formos para Gênesis de novo, quando o homem ele recebe a punição por causa do pecado, está escrito: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Olha só, o trabalho é uma bênção, mas o trabalho traz desgaste, o trabalho traz dor, o trabalho exige de nós dedicação. Então o homem ele precisa ser o provedor da sua casa. A mulher trabalha também? Ok, mas a responsabilidade de prover nessa casa é do homem. A proteção é do homem. O homem foi feito com uma estrutura muscular, uma estrutura do corpo muito mais forte do que uma mulher. Via de regra, tem mulheres que são diferentes, tem homens que são diferentes, mas o homem tem esse fator de proteção. E o homem é aquele que provê segurança para sua casa. E quero finalizar dizendo que o homem deve ser um abençoador. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8, está escrito: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, homens são chamados para abençoar. Seja homem, busque na palavra o que você precisa ser. Sobretudo, seja um homem de Deus. Grande abraço. Ficou bom? A gente grava de novo. Olha só que legal, né? Ele deixou bem claro ali, ele reforçou aquilo que nós conversamos aqui. E não que ele deixou isso também, que eu achei interessante, né? Que a mulher tem que ser forte também ali, né? A gente precisa, tem N situações da vida que nós vamos precisar estar, somos nós e nossos filhos muitas vezes, né? Exatamente. E a gente precisa dessa força ali, mas a gente sabe também onde encontrar essa força, né? É, o Senhor. Não tenho a mínima dúvida. É, Ele que nos dá essa força, né? Nossa. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Porque assim, bom, eu sou mãe, né? Mas minha filha já tem 27 anos, né? Então já está criada. Mas lá atrás, Vocês se conheceram quando eram criancinhas. lá atrás, né? Quando eu tive, assim, eu lembro que a gente sempre fala que as coisas lá, alguns anos atrás, eram realmente mais difíceis do que hoje, né? E eu amamentei a minha filha 2 anos e meio, gente. Assim, lógico que ela não amamentava na rua. Eu chegava em casa, ela queria ser amamentada, ok. Mas eu ouvia as pessoas sempre me criticando. Nossa, Viviane, 2 anos e meio, essa menina ainda aí sendo amamentada, isso pode te dar um câncer de mama. E aí eu tive que fazer de tudo naquela época, assim, porque eu tive leite no peito durante 6 anos da minha vida. Que lindo. Que eu ainda, mesmo sabendo que eu tinha, eu não parei, eu continuei doando leite, mas eu fiquei com medo do câncer de mama na época, porque na minha família eu só tive um histórico de câncer de mama, de uma tia, de uma prima da minha mãe que morreu no câncer de mama lá atrás, exatamente por causa dessa falta de informação e tudo mais que a gente tem hoje até muito mais fácil, né? Então a pergunta é: você amamentar demais o seu filho durante um tempo maior do que o que as pessoas preveem que são 6 meses, né? É possível
ter esse tipo de problema com o câncer Não. de mama? Não, meu amor, não. Inclusive, é assim, eu quero até falar sobre isso um pouquinho. Ótimo. Tem um trabalho de pesquisa com os indígenas, que tem uma amiga minha que mora lá em Roraima, ela está fazendo, que a taxa de câncer de mama nos indígenas que amamentam até 5 anos seus Nossa. filhos é 0. Uau. Uau. E Uau assim, e mesmo. outra coisa, você como amamentou a Lana, você não traz essa culpa no seu inconsciente de não ter suprido a sua filha. Que Que é um bom. momento de amor, que a mãe olha para o Sim. filho, o filho olha para a mãe com É. aquele olhar de paixão, assim, mamãe, fica, você ele é fica tudo te pra mim. alisando. É de total vínculo, né? Então, e assim, e é uma coisa interessante, as pessoas falam, mas os filhos que são amamentados são filhos que ficam na barra da saia. Não são. É. Onde que a Lana está agora? É. Tá longe, Longe, né? Voou, né? vivendo a vida dela, seguindo para a vida, cheia de coragem, né? Porque foi amamentada, ela teve o É suporte uma da mulher família, forte, uma mulher forte. decidida. Então é o contrário do que as pessoas pensam, que amamentar deixa a pessoa frágil. Não, muito pelo contrário, ela sabe que a mãe dela está ali. É o suporte dela, né? É verdade. É isso aí, eu acho muito legal esse Mas tema. é tão interessante isso, porque, por exemplo, eu que sou da área da educação, é a mesma coisa quando as pessoas falam assim, né? Quando a gente é mãe, ou mesmo na escola. Não carrega, porque depois você não vai aguentar mais. A criança fica acostumada no Dependente colo, do fica colo ali, né? dependente. Verdade. E aí eu fico pensando assim, se você não carrega quando é bebê, você vai carregar quando? 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 Nunca mais a sua dá. vida. Passa rápido, né? É. Rápido. Muito. E eu carreguei os meus filhos no colo durante muito tempo, e eles moram, todo mundo sabe, um tá morando fora do Brasil, Muito longe muito também. longe, e o outro também. Então, isso aí é furada. é furada. É furada. Olha só, A gente. criança precisa da mãe, do amor, do aconchego, do peito, do colo. Criança é para isso. É pra isso. É, gente. E é fundamental essa fase, né? Que é a fase do vínculo, né? É. Que vai desenvolvendo do vínculo da mãe com o filho ali e essa segurança, né? Vida. É. Olha só, gente, como isso é importante. E aproveitando, já falando em vínculo, nessa emoção, eu queria até a gente voltar um pouquinho, aprofundar ainda mais, né? De como as emoções, elas mexem com a gente e são ali ainda fundamental até para o começo, né? Que pode ser o começo pode ser por causa de uma emoção, às vezes não bem tratada, não bem analisada ali, ou como pode ser também depois, durante o tratamento, né? Então, eu gostaria de falar que é uma teoria, não é nada cientificamente comprovado, mas existe uma teoria de que mulheres que são mais masculinas querem tomar a frente, mulheres mais duras, com opiniões mais rígidas, têm uma postura mais masculinizada. No mercado de trabalho, hoje em dia, isso é muito comum, né? A competição com o homem. Existe uma teoria nessa cadeira que eu falei, que é a psiconeuroimunologia, de que o corpo... o nosso corpo tem uma inteligência, é o nosso inconsciente. Ele entende como se mama, como assim? Ele é masculina e tem mama, então o organismo cria um mecanismo de not self. Não é uma mulher. Então, se não é uma mulher, o mecanismo de anticorpos são produzidos contra a mama. E isso pode desenvolver se houver uma predisponência ao câncer de mama. Isso é uma teoria, não estou falando que é algo estabelecido. Mas desde sempre nós sabemos de que o corpo e mente estão conectados. Né? Isso é um estudo que já vem... Isso. Até a medicina agora ocidental, né, já está preconizando, já está aceitando esse tipo de conceito. Antes era só do oriental, da medicina chinesa. Mas atualmente a gente sabe que eles andam juntos, né? Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade para falar a respeito das emoções, porque quando Deus, na Bíblia, ele fala para a gente amá-lo com toda nossa razão, com toda a nossa mente, com o nosso entendimento, com toda a nossa alma e também com toda a nossa emoção. Ele criou o ser humano com o elemento da emoção. Se ele criou o ser humano com o elemento da emoção, é para nós cuidarmos dele. Né? Como assim, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A gente cuida do nosso corpo. Né? A gente cuida da nossa alma. E a gente também precisa cuidar das nossas emoções. Exatamente. Né?
Eu, na verdade, eu sou estudante de psicologia, não estou formada, não posso falar como psicóloga, mas estou falando como estudante de psicologia, né? Estou aprendendo muita coisa e estou vendo quanto é importante a gente buscar essa ajuda, né? Tem alguns amigos meus queridos, amados, que eu não vou dizer o nome aqui, pastores, que eles falam, Denise, não precisa de psicologia. Eu falo, olha, o Senhor, Ele pode cuidar de forma sobrenatural, Ele pode curar uma pessoa sobrenaturalmente. Mas, às vezes, Ele usa um ser humano como eu, como ela, né? para abençoar uns aos outros. Isso é o plano mais lindo que existe. Ele podia fazer tudo. Ou os anjos fazem, mas não, Ele quer que a gente faça um pelo outro. E a alegria que tem disso, a gente ajudar uma pessoa a viver melhor, ser mais feliz, são recursos que o nosso Deus criou para a gente não desperdiçar e pedir ajuda quando precisar. Eu não estou bem, eu estou em depressão, eu estou triste. Senão Ele não tinha criado, né? Não tinha criado, né? A minha filha mesmo mandou mensagem essa semana, mãe, eu sinto que eu preciso fazer uma terapia, mas eu quero uma psicóloga cristã. Aí eu entrei em contato com a Lise Toledo, querida aqui da igreja, ela indicou e minha filha falou, mãe, é uma necessidade que eu tenho para ter uma vida melhor, porque ela está lá do outro lado do mundo, sem família, e mesmo ela sendo forte, sendo, né, uma mulher guerreira e tudo mais, com todo esse contato que teve quando bebê, é importante, não é? Eu acho que o que você está fazendo, Denise, o fato de você ser médica, em cuidado da mulher e ser ginecologista, obstetra, e agora se disponibilizar a entender um pouco a mente humana, faz todo sentido isso no seu trabalho. Todo sentido, porque qualquer mulher que esteja, por exemplo, na condição de um tratamento de câncer, ela precisa ter um acompanhamento psicológico. Então, se a gente encontra numa médica todas essas, né, essas funções, esse conhecimento, é excelente. Então, eu até fico muito feliz de ser tua amiga, já sabendo disso, né? Eu acho muito importante falar que, assim, como você disse, as emoções existem, porque a gente precisa viver todas as emoções, né? O que eu vejo muito também hoje é que, às vezes, você está tão acostumado, eu quero ficar feliz sempre, e você está um pouquinho triste, você fala, alguma coisa está acontecendo comigo, eu preciso tomar um remédio. E as coisas também não são desse jeito, né? A gente tem várias emoções, inclusive durante o dia, você muda, né? Assim, A nossa vida é uma roda gigante, uma montanha russa. E em relação ao câncer, eu acho fundamental a importância de um profissional que cuide, né, um psicólogo, porque tanto antes que você está nesse processo de investigação, durante o tratamento, porque ele é um tratamento punk, não é fácil, não é, a gente não pode romantizar, e depois, porque, por exemplo, agora eu estou finalizando meu tratamento, e aí eu fico assim, tá bom, e agora eu faço o quê? O que eu faço? Acabou meu tratamento. O que eu vou fazer? Vou esperar daqui 3 meses para voltar a fazer, e eu tenho medo de uma recidiva, entende? Então, a gente precisa ter um acompanhamento para a gente não viver num medo constante, né? Exatamente. E, assim, eu acho que é fundamental a nossa busca espiritual está em primeiro lugar. Está, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos profissionais que nos auxiliam e são ferramentas, né, que a gente precisa usar para a gente continuar a nossa vida aí, que não é... Eu costumo falar que, assim, aí entrando um pouco na minha profissão, no meu trabalho, que só para vocês entenderem, às vezes fica assim, poxa, vocês convidaram uma consultora de imagem e estilo para fazer parte dessa roda. Faz todo Mas sentido, é importante gente. que vocês saibam que existe a consultoria de imagem, moda, estilo e comportamento, que hoje, pelo menos a escola do qual eu me formei, ela tem essa preocupação com o comportamento, entra um pouco de psicologia também, porque você precisa entender o comportamento das pessoas, entender o que elas pensam, a essência delas. E nesse caso do câncer, né, da pessoa, a pessoa fala assim, como é que eu vou ter autoestima se eu acabei de ser diagnosticada com câncer? Porque quando a gente ouve essa palavra, ela choca no primeiro momento, porque parece que caiu por terra, sei lá, a tua vida. Você já pensa já lá no final, na morte. Tipo, vou morrer, vou deixar todo mundo. E eu acho que é super importante aí o papel do psicólogo, em primeiro lugar, né? Porque quando você é diagnosticada, vai passar por todo esse processo que você acabou de falar, porque seu corpo vai
sofrer transformações. A tua mente, né? Vai cair o teu cabelo, vai cair teus cílios, vai cair tua sobrancelha, você vai ganhar peso. E Uma para uma alteração, mulher, né? eu até falo, né? Às vezes eu brinco lá no meu espaço com as meninas. As meninas falam, vou fazer regime, que eu preciso emagrecer, não sei o quê. Eu falei, com a roupa, a gente consegue fazer os truques e você se sente mais magra e tudo mais. Mas, gente, meu cabelo, não, né? Porque a gente tem essa preocupação da questão do cabelo, tá sempre bem arrumado. Isso mexe com a mulher. Falo que até a questão, parece sanção, né? Cortou o cabelo, perdeu a força. E então, eu costumo dizer que a imagem ela é importante nesse momento e a autoestima também, desde que você tenha o acompanhamento do seu médico e acompanhamento do psicólogo e também, como ela falou em primeiro lugar, a questão espiritual, porque querendo ou não, quando a gente está, muitas vezes a gente acaba até se convertendo ou se aproximando mais de Deus no momento de dificuldade, de desespero, né? E aí, quando você tiver ali, o que eu tenho que fazer agora? Qual o próximo passo? Eu tenho que cuidar do meu coração, eu tenho que acalmar e ver o que o médico vai falar e seguir tudo aquilo direitinho. Sim. Com relação à sua imagem, teu cabelo caiu, né? Você está se sentindo feio porque você não tem mais sobrancelha. E, gente, tem maquiagem que você pode fazer, tem aqueles lenços coloridos lindíssimos que você pode usar um turbante, se você quiser. Você pode trabalhar as cores. Olha como ela está linda hoje, com esse maxi colar, né? Olha, o cabelo dela está crescendo. Ela passou por um processo difícil. Sim, é difícil que em alguns momentos, eu acho até, não quero passar por isso, espero em Deus que não, que no momento de quimioterapia, quando você se fragiliza, você não tem forças para nada. Mas eu acho que se nós mulheres, nós somos guerreiras e fortes, como a Denise falou. Então, a gente precisa olhar no espelho e falar assim, eu vou vencer. Isso. E quando você coloca isso na sua cabeça, você sente o desejo de ficar linda, de sair por aí contando a sua história, sendo exemplo para as pessoas. Eu acho que essa é a melhor maneira de você cuidar da sua autoestima, porque você vai transferir para as pessoas, vai mostrar para as pessoas a sua força, né? E hoje, quando eu vejo alguém assim, como você, que eu não te conheço, eu já te vi na igreja, porque a nossa igreja é tão grande, né? Grande. Eu já te vi no louvor, você sabe que eu até senti no meu coração, eu falei assim, ela já teve câncer. Falei, ela já teve câncer, Amém. né? Amém. E aí eu falei assim, olha que linda. Então, você mostra pra gente força, beleza, autoestima. Então é isso, gente, não se deixa abater. Se você está passando por um momento como esse, foi recentemente diagnosticada, se apegue com Deus, né? Primeiramente, siga as instruções direitinho do seu médico, arrisca, cuide da sua alimentação, porque isso faz parte de autocuidado, né? Alimentação, a maneira como você se veste, escolha cores vibrantes, lindas que combinem com você, porque as cores, elas também trazem, né? Eu fico enchendo a Tainá durante a semana, eu fico observando, falei, essa cor não está combinando com você no programa. Mas as cores, elas trazem significados, as estampas também, traz alegria, e eu acho que o meu momento aqui com vocês é falar isso, o seu autocuidado tem que vir de dentro da cabeça para você, porque a gente é bonita por dentro, por fora, independente de qualquer coisa, né? Só precisa de uns ajustes que, né, nós mulheres gostamos, né? Maravilhoso, faz parte do nosso cotidiano. Tá bom, fica melhor, né? Pois é, porque Nada que seja a bom que gente não possa precisa melhorar. brilhar, né? As pessoas precisam ver a gente como um exemplo. Olha, é tão bonito, né? Hoje eu cheguei aqui, foi uma surpresa. Não foi nada combinado, essas cores aqui, tá?
Eu coloquei a calça, eu O cheguei, esmalte é encontrei rosa. a Denise aqui, ela já estava floral, eu não conhecia a Lu, falei, olha, ela tá de rosa. E no meu trabalho, eu tenho que observar, né? Aí eu falei, a Tainá tá na paleta de cores dela. Que, inclusive, logo mais nós vamos soltar aqui, vamos voltar à nossa conversa legal. e falar como foi a nossa sessão, Foi né, de divertido. coloração pessoal, gente. Foi muito bom, hein? Em Olha, breve. Exatamente, vai ser bem divertido. Foi divertida a nossa gravação, né? Foi. Posso Mas só aí, falar uma coisa que eu sim. acho que é super importante em relação. Eu acho perfeito tudo que você falou, Sim. maravilhoso. Mas eu acho também que a gente, quando passa por esse Sim. processo do câncer e outras doenças, eu falo do câncer porque o câncer, né, a queda do cabelo é quase que inevitável, dependendo de cada câncer, é claro. Mas eu acho que, por outro lado, a gente precisa começar a se olhar de forma diferente e ressignificar a nossa vida, porque a gente Exato. não é só um cabelo. Não. Né? Quando o seu cabelo cai, você vai descobrindo o seu rosto, coisas que a gente, que a gente não, verdade. não olhava antes. Então, por exemplo, eu não percebia a cor dos meus olhos. Hoje eu tenho um olhar diferente para os meus Às olhos. vezes você fica até melhor de cabelo curto do que de Eu não cabelo me longo. vejo Ó, mas eu tenho um mais, comentário a exatamente. fazer. Eu não me A vejo. Lu, gente, linda em todos os momentos, em todas as fases, tá? Mas eu não me vejo mais de cabelão, Mas sabe? você Assim, super não combina. combina. É? Acho Aí que eu não posso falar como combina. visagista. Super Ah, combina. Super então- combina, ela ficou ótima. Mas uma coisa que eu também queria deixar muito é claro, que eu acho que é muito importante isso para todo mundo, que essa questão da autoimagem, o que nos ajuda também, o que faz com que a gente se olhe no espelho e fique bem e se sinta feliz, é quando os nossos direitos como paciente, eles são respeitados, eles são garantidos. Porque a gente receber um diagnóstico é muito difícil, mas a gente ficar aguardando para uma primeira consulta, sabendo que o tempo é o nosso inimigo no caso do câncer, isso é terrível. Não tem como a gente ficar bem, a gente se olhar e falar, tá tudo bem comigo. Não, não tá. Outra coisa que eu acho que é fundamental para os pais, para todas as pessoas, nós precisamos falar sobre o câncer. Nós precisamos falar para os nossos filhos que existem crianças que estão doentes e crianças que estão carecas. Porque a gente se sente muito mal quando a gente está andando e as pessoas olham para a gente com um olhar de pena, de uma coisa assim, parece que você está morrendo. E a gente se sente muito pior, sabe? horrível. Eu optei sempre por andar careca, sempre. E eu acho que para mim foi muito importante. Eu me coloquei dessa forma. Você se posicionou. Eu me né? posicionei. Eu falei, é uma fase da minha vida que eu vou encarar dessa forma. E o olhar do outro, no começo, me doía. Depois, não. Então, eu acho que quanto mais você fala, você tenta naturalizar, mesmo que o assunto seja muito difícil, quando o seu filho, a sua filha cruzar com uma pessoa careca na rua, ela não vai ficar tão espantada e nem você. Então, a gente tratar isso com mais naturalidade, né? Eu acho que é importante. Exatamente. E os Isso nos e ajuda. Você falou até dos órgãos públicos, da dificuldade, Sim. mas os convênios também são muito Também, caros, né? também. Sim, E eles não difícil, são gente. acessíveis às pessoas. Então, são. é o que também dificulta. Às vezes, até você pode até ter um convênio médico, mas às vezes, determinado tratamento, o convênio não cobre. cobre. Você pagou o convênio a vida inteira. Medicação. Você pagou o convênio a vida inteira. Na hora que você mais precisa do convênio, você não tem não dá acesso, nem ele não te suporte. dá suporte. Tem essa questão. Então tem essa questão que aí entra, né, outras questões, foge um pouquinho Isso aqui, que é mas legal, né? O mas é assunto, ele tem muitas ramificações, né? Que a gente Tem. pode continuar e falando e não vai ter fim, né? A gente vai sempre ter muito o que passar, o que compartilhar. Agora, vocês falaram uma coisa, as duas comentaram uma coisa que eu tinha visto numa pesquisa. Eu estava lendo um material, não sei se procede exatamente, mas eu pensei, faz um certo sentido. Que ele fala o seguinte, que 16% das pessoas afirmam ver a doença como uma sentença de morte quando recebem a notícia. 15% a veem como um sofrimento e dor. 7% dizem ter medo até de mencionar a palavra. E aí, juntos, esse conjunto de percepções negativas, né, que é muito forte ali, ainda é a rejeição, né, de lidar com a questão, né, com a doença, atinge 38% do total. E o quê? Que isso faz a gente refletir que nós precisamos ter uma mudança de olhar mesmo, como você falou, como nós estamos falando, referente a esse assunto, né, esse cuidado já a partir desde as nossas emoções, né. E aí, eu até quero, assim, pontuar
eu lembro que na minha família, né, os mais antigos, né, meu vozinho, ele falava assim, ele teve câncer, né, mas ele falava assim, não pronunciar, ele falava aquela doença, era aquela citada doença como aquela feia. doença. E aí falava, câncer? Não fala. Tipo, dentro de casa, não pode falar. E aí eu ficava assim, criança, né, eu falava, tá, então a pessoa teve o quê? Aquela doença? Eu nem sabia o que era aquela doença, não tinha essa percepção, né? E até a gente entender e falar, gente, pera, né? E é importante realmente a gente ter esse olhar mesmo, né? Exatamente. De entendimento do assunto, né? Entender. Sendo realista, assim, né? Então, sendo realista, sabe, eu estou falando aqui de prevenção, que eu quero investir em prevenção, que é a Sim. mamografia, e anual, a partir de 40 anos. Gostaria também que nós nos tratássemos nossas emoções. E me veio agora, eu não falei dos sintomas avançados, mas é necessário que se fale. Eu não gostaria de falar, mas eu vou abordar porque faz parte da história, do claro. contexto e do tema. Então, algumas alterações nós podemos encontrar nas mamas que já têm um câncer mais avançado, que é um nódulo que você sente na mama, em geral maior de 1 centímetro. Você pode ter uma secreção sanguinolenta em uma das mamas, um nódulo embaixo da axila e também uma lesão na mama chamada de peau d'orange. Peau d'orange é uma palavra em francês que significa pele de laranja. É como se já é tão espessada a pele por causa do edema que parece uma pele de laranja. O mamilo também, quando não era invertido, começou a inverter. Ele está para dentro, né? Ou então a mama ela aumenta muito de tamanho. Então, tem lesões mamárias e lesões ductais, dos ductos. Em geral, os dos ductos, eles são mais agressivos, e tem essa secreção, mas são sintomas e sinais muito avançados. O que eu desejo para vocês, minhas amigas, queridas, mulheres, é que vocês façam esse diagnóstico precoce, ou então nem cheguem a ter um câncer, tratando, sim, as suas emoções, né, as suas distorções, as suas dores, e isso, sim, vai diminuir a incidência e o risco naquelas mulheres que já são predisponentes transgeracionalmente, que traz na família essa genética. Vocês entenderam sobre isso? Isso é muito importante que vocês entendam. Sim. Vamos cuidar das nossas emoções, né? Não é não ter emoção, mas é cuidar delas, né? A gente não pode colocar por debaixo do tapete um sentimento, né? Vamos falar de Freud, né? Ou de Jung, se não sai de um jeito, vai sair do outro. Se você coloca uma emoção dura para dentro, você finge que não tem, ela vai sair e pode sair de uma forma ruim, como um câncer de mama. Essas são em palavras mais simples que eu posso falar. sim. Coloca a boca no trombone. Então vamos cuidar, gente. Fazer terapia não é pra gente louca, não é pra gente perturbada, porque todo ser humano tem problema, todo ser humano tem questões, todos nós temos questões, todos nós. Nasceu aqui na Terra já até antes de nascer. Inclusive, vou falar isso, uma coisa que foi interessante, tá? Eu estava fazendo um ultrassom numa gestante que tinha sofrido um aborto espontâneo fazia pouco tempo. E os embriões, eles não ficam encurvados de 9 semanas. Eles ficam retinhos para a gente medir. E ela falando comigo que ela estava morrendo de medo de perder aquele neném, esse embrião, simplesmente, ele começou a ficar encurvado dentro da barriga. Eu não pude filmar, porque eu não posso filmar lá na empresa. Então, assim, a gente vê como existem traumas, às vezes, dentro do útero. Dentro do útero, E a gente precisa tratar, olhar para isso. Você sabe que essa questão do útero eu tenho que compartilhar, né? Minha mãe que conta essa história, né, gente? Porque eu não lembro aquelas, eu tô brincando, mas quando a mãe estava grávida, né, eu estava na barriguinha dela, ela estava indo pro hospital já, que falou, já vou ficar no hospital e tudo, e meu irmão falou, mãe, eu quero falar com ela, né, com a minha irmã. E ele começou a falar no ouvido, toma cuidado, porque eles vão cortar a barriga da minha mãe, e vão te cortar. Então sobe, se cuida, se proteja. Cuidado para eles não te cortarem. E minha mãe, com aquilo no ouvido, aquela ansiedade, ela falou, filho, não, mãe, eu tenho que falar para ela. E meu irmão falando para eu subir, porque era perigoso me cortarem. E aí minha mãe, ao mesmo tempo, falou assim, eu não posso privá-lo de falar, mas, gente, filho, né? Aí me liberou, né? Ela foi pro hospital e tudo, e disse que durante a cesárea,
O médico, ele precisou fazer um esforço, porque eu estava encolhidinha, eu subi o máximo que eu Olha aí, pude. Olha aí. E ele fazendo um esforcinho para que eu descesse, porque eu subi. Então, você falou agora dessa história, me veio essa lembrança. Faltava sair pela boca. Fazer eu caí por aqui. E é real, os traumas Que lindo. são reais, são reais. E isso pode gerar um medo, né? Às vezes a insegurança, aquele medo, né? Tipo, ai, gente, é perigoso, será que não, né? São coisas que a gente vai realmente faz sentido. Não sei, né? Uhum. Coisas da criação de Deus. É, Não ó, entende. não eu entende. já fiz exame que eu estava olhando o rostinho do bebê, né? Com o olhinho fechado. De repente o pai falou alguma coisa, o bebê fez, abriu o olho. Ai, que lindo. Durante o exame. Gente, olha que É, profissão aí privilegiada, aí né? você vai falar, não existe trauma intrauterino. Claro que existe. É, isso fica pra gente, eu claro fico que alerta, né? Fica até É. para próximos temas Aham, aí. maravilhoso. Ela já tá dando vários temas aqui pra gente Nossa, continuar. Eu não acho que ela devia falar de menopausa também. Muito bem, também. Tema ótimo, gente. Ó, já fica, já tem a listinha, já tô É montando. polêmico, mas eu quero falar. Gente, a mulherada precisa se informar. É, Precisa ser um gente. canal de comunicação para a mulher, É. porque eu, antes de vir no carro, né? Às vezes eu faço do meu carro o meu templo, né? O momento de oração. E eu vim falando para Deus assim, falar, ai, Senhor, que por mais que eu seja pequena, né? Uma em meio a tantas pessoas conhecidas, famosas, com milhões de seguidores, mas que eu possa ser usada como instrumento nas suas mãos Amém. para chegar no máximo de pessoas possível. Eu não sei como o Senhor vai fazer isso, né? Mas Ele cria situações. Isso aqui, gente, ia começar, ia acontecer, na verdade, uma live entre eu e a Denise e uma amiga. E acabei tendo a ideia de falar com a Tainá maravilhosa. Vamos levar para o programa, que já que amei tem a mais de ideia. 1 milhão de seguidores, né? Vamos aproveitar essa mulherada que curte a página, que gosta do programa, que gosta da Tainá. E vamos sim nos unir e trazer mais informações para as mulheres, porque isso é uma forma, é um ato de amor, né? E eu hoje, nos meus stories do Instagram, eu falei assim para a mulherada, gente, o mês de outubro não tem que ser comemorado assim, só o mês de outubro. Comemorado não, é conscientizado, lembrado. né? Tem que ser todos os dias, e não é só lembrar todos os dias também. É você ter um ato de amor, de compaixão, de você se colocar no lugar de empatia, se colocar no lugar dessas pessoas. E até vou aproveitar o gancho, Tainá. Eu estou fazendo uma campanha. Eu ia falar dessa campanha. Muito legal. A Temos campanha a arte ali, ó, pedir pra colocar na telinha pra gente A ver. campanha é para doação de lenços. Eu sei que nada disso vai trabalhar o emocional psicológico da pessoa. Lá, seja solidário, doe autoestima. O que doar? Lenços, maquiagens, acessórios femininos. Por quê? Nós não escolhemos ainda um local, aí depois eu posso até falar com a Denise ou com a Lu. A gente escolheu um lugar onde existam mulheres neste tratamento, né? E que a gente possa levar um pouco de amor. E chegando lá, claro, isso é só um adorno, né? Mas vamos levar um pouquinho de amor, né? Dar um abraço apertado, bater um papo, saber como é que a pessoa tá. Às vezes ela tá ali tão chateada, né? Os próprios familiares, eles não têm a informação, né? Sobre o que a Lu falou aqui, sobre esse cuidado, esse carinho e tudo mais. E a gente pode levar isso para alguém, que seja para 1, 2, 3 pessoas, ou para um monte, eu não sei, Deus vai preparar, né, este lugar, essas pessoas e essas mulheres para doarem. Aonde doar? Posso falar? Pode falar. Eu fico lá na Avenida Giovanni Gronk, 5.400, pertinho do Shopping Jardim Sul, dentro da Good Storage. É um espaço meu de moda inteligente, onde eu trabalho, onde eu faço todo o meu trabalho. E se você estiver pertinho, quiser mandar alguém lá levar, ou até aqui, né? Aqui, eu já ia falar, ó. Até aqui na IPPTV também pode ser um ponto. Receber, depois ela fala comigo, ela me entrega. Gente, assim, acho que vai ser incrível, porque esse pequeno ato
pode transformar vidas e fazer com que elas também repliquem isso quando elas estiverem totalmente curadas, tá bom? Por favor. E vou deixar meu Instagram, Sim, né? até tem como pôr na telinha, pode falar. Que é o Vivi. @Vivi Pode Valverde todos. Oficial. E o telefone de contato, posso Pode falar? falar 11 982769515. 11 982769515. Pode mandar um WhatsApp, a gente manda todas as informações lá. Tem a Simone, a Vanessa que trabalham comigo. E vocês serão muito bem-vindas também para conhecer o espaço e para esse ato de amor, né? Sim, é muito, muito bom. E, inclusive, nós estamos falando que o que a gente fala para alguém que tá passando, né, que tá com câncer, tá no tratamento? Como é que a gente... Então, esse programa da Vivi, né, é uma forma de você falar assim para elas, né? Eu te vejo. Eu sei o que você sofreu, sabe? Você não tá sozinha. Conta comigo. Ai, que lindo, gente. Ai, como Deus é maravilhoso, né? É maravilhoso. Gente, deixa eu dar um abraço que é tão, né? Gente, isso é maravilhoso. Vem acompanhando, aqui, eu tô presa aqui na cordinha. Mas, Lu, a gente acompanha, a gente vê, né? A gente tá todo mundo junto, né? Todo mundo se envolve, né? Essa Também rede de orar apoio, uma né? pelas Orar uma outras, pela outra. né? E essa rede de apoio é o que nos sustenta, Uhum. sabe? Porque eu não sei se vocês sabem disso, mas eu acho importante falar. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, tem uma pesquisa que 70% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama são abandonadas ou rejeitadas pelos seus maridos. É muita coisa, né? Então, quer dizer, receber um diagnóstico já é difícil. Você ainda ser abandonada, Gente, imagina. Isso também é falta de informação para o homem, porque tem alguns que até são ignorantes, vamos não dizer entendem, assim, né? eles acham que ali é o fim. Para que eu vou ficar, né? Ou Ou se acham impotentes muitas são vezes, meninos, sabe? não dão São conta de meninos, lidar com a dor, o não sofrimento. Não sabem. Meninos ainda, crianças. Inclusive, e às vezes, na própria família, os próprios familiares também têm um receio. Não são todos que conseguem dar um apoio, não são todos. Eu sei disso. Eu estou falando porque eu sei disso. E eu tenho acompanhado as mulheres no hospital que eu faço tratamento e eu converso muito com elas. E As pessoas até fogem da sua casa, fogem, né? ninguém... não vou lá, ela está doente. Uma coisa importante falar, eu acho muito importante, uma dica que eu vou te dar. Quando você se deparar com uma pessoa que tem algum problema, quando você disser para ela assim, olha, se você precisar de mim para alguma coisa, me ligue, esteja disponível quando essa pessoa precisar, porque certamente ela vai precisar. O difícil é você estar disponível. Exatamente. Então, não fale se você não tiver essa disponibilidade de ajudar essa pessoa, porque num determinado momento, pode ser que ela não tenha ninguém e ela conte com você. Exatamente. E se você não estiver lá, vai ser muito difícil. E a gente também não sabe o dia de amanhã, A gente né? não sabe, não sabe. E assim, gente, a palavra de Deus, o Evangelho, ele estimula, ele fica o tempo todo nos lembrando do prazer que nós temos que ter em cuidar do outro. Quando a gente lembra, né, o que Cristo fez por nós, mesmo nós sendo quem somos, e Ele nos amou, Ele nos ama, Próximo como a ti mesmo. é a gente trazer esse amor para o outro, é a gente estar disposto a dar esse amor. E muitas vezes eu acredito que alguns tenham dificuldades. Porque, vamos voltar no passado, às vezes, talvez lá atrás também não soube, não teve esse estímulo, né, não teve esse cuidado, e às vezes isso vai refletir lá na frente, mas entenda que isso pode ser uma grande oportunidade de mudança também. Uma grande oportunidade, um entender aprendizado. que, olha, mas eu não tive amor, eu não sei, mas então... é o momento de você aprender, de você dar esse amor, porque com certeza o coração da gente aquece quando a gente cuida também do outro, quando a gente está junto, né? E é sempre muito mais o outro do que a gente. Uma coisa que eu queria deixar também, só para encerrar minha fala, mas eu acho que é importante, assim, quem tiver essa oportunidade de um dia visitar um hospital, sabe, vai conseguir ver a sua vida de forma completamente diferente, porque todas as vezes que eu entro no hospital, a semana passada que eu participei de um evento com as crianças na oncologia,
Eu agradeci tanto a Deus pela minha vida, pelo câncer que eu tive, porque não era nada comparado ao que eu via. Então, eu acho que essa oportunidade a gente precisa ter de visitar um lugar como esse, de entrar em contato com pessoas que estão em sofrimento, para que você olhe a vida de outra forma e valorize o que Deus te deu. Muito Isso bem. é verdade. Eu sou meio chorona. Né? Eu já fui uma vez também. Eu cantei num coral uma vez a igreja aí com a IPM, né? Quando nós fomos visitar alguns idosos, né? Lá na AEB, na Associação Brasileira Beneficente, né? E assim, eu faço todas essas campanhas, eu quero ajudar, eu envio, eu dou. É uma forma de eu dar o meu apoio a essas pessoas. Mas eu preciso me preparar psicologicamente e emocionalmente, porque eu sou muito chorona. No coral, o coral acontecendo, eu soprano e eu só soluçar. Cada um com o seu dom, né? Cada um com o seu dom. Também não sei como tanto tempo eu tô aguentando o hospital. É dom de Deus. É muito difícil. É muito difícil. É muito, mas vamos doar amor de Então, alguma vamos. forma. Ó, Sabe o que eu quero aproveitar? Eu quero mandar um abraço também para quem está participando aqui com a gente. De certa forma, gente, elas estão conversando com a gente, elas estão respondendo, estão interagindo. Beijo, minhas amigas, Pastor Paulo. Ó, a querida Delva. Reverendo Hernandes. Ó, a querida Delva está aqui com a gente, a Cleude Rocha também, lá, né, da Bahia, da cidade de Camaquã, a Antônia Souza, a Karina Nascimento também, a Derilene também está aqui com a gente, do Rio Grande do Norte. Olha! A Evani também está participando, boas orientações para todas nós. E a Delva também está aqui participando. A Edisa, achei vocês, amadas, irmã Denise, bom dia. Um abraço, minha irmã querida. Ó, muito bom programa. E a Delva, ela mandou uma pergunta. Eu acho que dá tempo da gente responder. Que ela compartilhou uma situação. Ela colocou: minha sobrinha perdeu um bebê de 8 meses de gestação. Há 2 anos. A mama ficou dura e teve câncer nessa mama. Será porque ela não amamentou? Então, ela teve... Qual a idade dela? Ela falou? Ah, não falou a idade. Então, não falou. Ela teve um câncer... 2 anos depois de ter perdido uma filha. Então, aí você tem que analisar, assim, o emocional, o histórico, né, da perda, né? Aquilo que a gente falou sobre da perda. O quanto isso pode ter abalado, né? Ela, ou então ela tinha uma predisposição e o emocional dela abalado, né? Tem que avaliar. Tem que avaliar, né? É difícil, assim, né? De falar assim, o motivo, então, assim, né? Aí mas qualquer dúvida, você manda um direct para mim, a gente conversa, melhor. Nós vamos deixar os e-mails. Eu quero o seu contato, o seu e-mail. Então, eu tenho um canal só no YouTube, né? Luciane Massaro. Então, lá eu coloco uns conteúdos relacionados ao câncer. Teve entrevistas, né? Então, se alguém quiser me seguir, corre lá, é Luciane Massaro. Luciane Massaro, 2 S. 2 S. Tá? Então você pode acompanhar ela também no canal do YouTube, os vídeos. Lá também tem como você mandar, também comentar, assim, um chat, que nem a gente está fazendo aqui. Então você consegue ter essa interação também. E aí, deixa eu ver, a Edisa colocou aqui, a Delva colocou emocionante. A Sheila Cristina também, programa muito lindo, leve, parabéns. A Delva, a Lu é um exemplo de superação, Deus continue abençoando o tratamento dela, e logo ela esteja livre dessa doença, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito bom, gente, ter a participação de todos aqui, né? Nós estamos realmente caminhando para o final. O Valdir Bispo também, essa igreja é abençoada, em avivamento. Deus, em nome de Jesus Cristo, continue prosperando e iluminando os passos, né, dos seus pastores. Cristiano também está aqui com a gente, a Carla Tavares também participando das lives aqui. Que legal. Estão todos interagindo. Muito bacana. Meninas, estamos realmente finalizando no finalzinho. Vamos para o próximo. Eu lembrei de um programa aí antigo, né? Quando falava a plateia, né? Não acaba, não encerra. Mas a gente pode, né, fazer uma outra rodada de conversa. Eu acho que sim. Com outros assuntos. Tanta gente, tem coisa. muito assunto pra Menopausa, ser eu adorei. Menopausa e sexualidade. Gente, podemos manter o mesmo elenco. Oba!
e termos mais esse momento mesmo, porque é muito bom, né, a gente poder aproveitar um espaço como esse e a gente compartilhar conhecimento, compartilhar experiência de vida, a gente compartilhar aquilo que a gente sabe fazer tão bem, né, e mostrar também, ó, você não conhecia, não sabe onde ir, não sabe quem buscar, já temos os contatos, né? Já temos esse primeiro momento, esse primeiro encontro, né? Sim. Vocês já não estão perdidas, vocês já não estão sozinhas, viu? Eu queria que vocês fizessem as considerações mesmo. Eu quero fazer uma consideração, tá? Uma semana antes de estar aqui nesse programa, eu pedi a Deus para que eu pudesse falar a respeito desse assunto na televisão. Ai, que bem. Eu achei um pouco pretensioso a minha oração, mas eu tô aqui, a verdade é que eu tô aqui. Então, para você ver como esse nosso Deus é maravilhoso, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, e eu não quis estar aqui para aparecer, não, a minha vida é para Jesus, é de Jesus, e eu quero que o nome dEle cresça, e o meu realmente... Sou quem eu sou, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar, porque eu estou a serviço aqui no mundo e quero morrer a serviço, estando a serviço no projeto de Deus aqui na Terra. Amém. É esse que é realmente o meu desejo de coração. Para quem me conhece sabe que eu não estou sendo demagógica nem piegas. É assim que eu penso, é assim é isso que me faz feliz, é isso que me alimenta, sabe? É isso. Então, muito, muito obrigada para vocês, eu espero ter ajudado. Se ficou alguma coisa confuso, pode me escrever lá no direct. Posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo, eu juro, tá bom? Juro se familiarizando ainda com o Instagram, né? Eu comecei no Instagram há pouco tempo, estou aprendendo agora com as meninas, tá bom? Muito obrigada, gente. Legal. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, estar aqui com vocês é uma bênção muito grande, aprendi muito, vocês são lindas, inspiradoras, mulheres inspiradoras. E eu sempre falo assim, que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem feito na minha vida, na vida dessas mulheres. E é o que ela disse, servir, 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 porque não tem outro sentido, não faz sentido a gente receber tanto do Senhor sem doar, sem amar o próximo, sem viver essa verdade com Cristo, e isso é maravilhoso. Queria convidá-las também, vão lá mesmo no meu canal, se inscrevam, amanhã eu vou bater um papo, aliás, amanhã não, hoje, eu vou bater um papo com o mastologista, Dr. Bruno Mancinelli, ele também vai tirar várias dúvidas de você mulher, de você homem também, então eu espero vocês lá e muito obrigada mais uma vez, obrigada, gente. Legal. Bom, gente, eu primeiramente quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, não é fácil, o nosso dia a dia é super agitado, né, as nossas lutas, nossos desafios, né, nossas metas, mas eu acho que Deus sempre prepara, assim, um espaço quando é para falar do amor dele, quando é para fazer a obra dele. Eu acho que isso aqui é a obra dele, é a gente passar informações para vocês, né? Agradeço a vida da Denise, porque a gente se conhece há muitos anos, somos amigas, irmãs em Cristo, da Tainá também, aqui da IPP. Ela estou conhecendo agora, linda, maravilhosa, a igreja é grande, né? Mas a gente vai se conhecendo de alguma forma, né? A gente vai. E eu estou muito feliz. Eu sou sempre convidada aqui para alguns trabalhos. Olha, obrigada de coração, porque isso me traz alegria, de verdade mesmo. Eu largo o que eu estou fazendo e venho para atender assim, o trabalho de Deus, né? Vocês aqui. E é isso, gente, muito amor, vamos, né, vamos compartilhar amor, alegria, e tem que ser assim, feliz, né? Gente, olha, hoje foi diferente, né, o tudo mais, mas foi muito, muito, muito especial mesmo, é uma alegria estar com todas vocês, e é legal que são relacionamentos, né, são canais, a Lu indicou o Dr. Bruno uma vez que esteve aqui com a gente também, né, a Vivi já indicou a Denise, que eu conheci agora, já gostei também, e assim, da mesma forma que eu sei que você em casa também se alegra, que você participa, que você aprende, nós aqui também. Então, assim, é um presente de Deus mesmo para a gente estar aqui nesse canal, podendo servir com informação, né? Exatamente. Que isso é fundamental também para nós, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso convívio, no nosso cuidado diário. Exatamente. Espero contar com vocês e sim, espero poder ter a parte 2, né, desse bate-papo. E a gente trazer 2, 3, né, e a gente trazer esses temas que são tão relevantes. E olha, gente,
Você acha que é fácil assim, ó, vamos marcar um programa, vamos estar todas juntas reunidas lá na TV? Não, eu agradeço muito a disponibilidade de cada uma de vocês, que eu sei que para que isso aconteça, né, a agenda é que tem que remarcar, é um tempo que você vai priorizar para estar aqui, então eu agradeço muito mesmo a participação, foi muito especial. Eu que agradeço. Ah, Eu que obrigada. agradeço. Nós É. agradecemos. E eu também agradeço a sua participação, que está sempre aqui com a gente. Ó, o Gustavo também deixou aqui um beijo para a Denise, né? Colocou a Denise maravilhosa, um beijo para todas, né? A Edisa também, Jesus abençoe vocês, né? E é isso, gente, que Deus também abençoe muito a vida de vocês, continue abençoando. E eu espero que o conteúdo de hoje tenha te encorajado, né? Venha te ajudar, te auxiliar. Eu não sei em que fase, em que momento você está passando, ou se tem alguém próximo, mas que Deus abençoe e te fortaleça, te encoraje, tá bom? E é isso. Primeiramente a Deus, mas nós precisamos entender que Ele nos fez semelhante a Ele, com muitas emoções e sentimentos. E isso faz parte também do nosso ser. Então, busque entender para saber como lidar. É isso, busque o conhecimento. Isso mesmo. Um beijo grande e até semana que vem, se Deus quiser. Um ótimo fim de semana. Coraçãozinho. Uma das coisas